entendeu? Ela vivia rondando ali o pesqueiro, entendeu? Ela vivia rondando o pesqueiro ali, entendeu? E ele facilitava. E no fim, o que aconteceu? Ela que amansou ele. No dia 21 de abril, numa região bem distante do Pantanal, uma onça comeu um homem. E esse não é um comportamento normal dos felinos. Então, por que será que isso aconteceu? No dia anterior, eu estava num churrasco na casa de um amigo que tem fazenda no Pantanal e ele estava falando sobre o problema que eles estão enfrentando, porque existe hoje uma superpopulação de onça-pintada, embora o animal seja registrado como animal em extinção, essa não é a realidade hoje. Estamos com uma superpopulação de onças. E qual é a consequência para isso? Predando gado. As onças estão comendo gado e os fazendeiros estão tendo muitos prejuízos com isso. E essa era a conversa desse churrasco que eu tava. Porque eles não podem matar a onça, considerando que é crime ambiental, mas eles estão perdendo muito dinheiro com isso. E eu fiquei sensibilizada com os fazendeiros, porque afinal de contas eu estava vendo a história pelo lado de um deles. Só que por que isso está acontecendo? Na verdade, por causa de queimadas, por causa de derrubada, desmatamento, os animais estão procurando comida em outros lugares. Eles estão sendo expulsos do habitat natural deles, eles estão sendo levados para onde tem comida. E a comida é o gado. Só que do gado a comer um homem, o que será que aconteceu? Bom, esse animal já vinha rondando a fazenda há algum tempo. É certo que o convívio próximo, constante, faz com que tanto o homem perca o medo, quanto o animal perca o medo e se sinta confortável em se aproximar. E isso estava acontecendo. Já era habitual essa visita da onça e o respeito com o animal já sendo perdido gradativamente. Porém, o fazendeiro já tinha tomado algumas medidas de precaução. Já tinha câmera instalada para fazer um monitoramento da onça. É uma medida normal, comum, preventiva, legal, sustentável de combater essa superpopulação de animais silvestres. Mas em momento algum se fala ou se admite matar o animal. Porque matar o animal é crime ambiental. Na nossa conversa durante o churrasco, o que eles relataram é que quando a onça se aproximava, para assustar, para fazer a onça se afastar, eles estavam soltando fogos. E isso vai desenvolvendo a ira do animal. Então acredita-se que na data que a onça atacou o homem, ela já estava rondando, já estava muito irritada por causa de estar sendo afastada dessa maneira. Essa é uma teoria, tá? Ainda não tem nada comprovado os motivos da onça ter pego o homem. Por quê? Ela poderia ter pego um gado ao invés de ter pego o homem, mas ela foi direto no homem. Então, acredita-se que seja uma vingança pessoal. Eu quero deixar claro que isso não está comprovado. Foi o que eu ouvi falar em conversa de fazendeiros. O fato é que essa onça foi capturada, ela está no CRAS, que é o Centro de Reabilitação de Animais Silvestres, ela está debilitada, desidratada, então era uma onça que já estava ruim, toda ruim. E é uma onça que não vai ser devolvida à natureza porque ela está em condições de saúde ruins. Pois bem, vamos para as consequências legais? Matar animal silvestre, matar animal selvagem é crime, punido com detenção de 6 meses a 1 ano e multa. Quando é possível, quando é permitido matar esse animal? Em 2 situações de excludente de ilicitude, que é estado de necessidade. Então, por exemplo, se você está perdido no meio da mata e você precisa se alimentar e não tem outra... Óbvio, tem outros animais, mas você vai escolher um animal para matar para se alimentar, estado de necessidade. Ou legítima defesa, o animal foi em cima de você e você matou para se defender ou defender terceiro. Então, nesse caso em tela, se o homem tivesse conseguido matar o animal, ele não seria punido por crime, porque afinal de contas ele estaria agindo em legítima defesa. Porém, numa situação posterior em que o animal foi embora e aí outros homens foram atrás para capturar, o que aconteceu. Mas se tivesse matado, aí responderia por crime ambiental. Então eles foram atrás para capturar, conseguiram capturar, levaram para o CRAS, que é a medida correta. E como fazer
para se proteger dessa superpopulação de onça que está atacando o rebanho e trazendo prejuízos para os fazendeiros. Num primeiro momento, eu confesso que eu pensei, gente, tem que exterminar, tem que fazer um controle dessa população exterminando. O correto é adotar medidas legais, preventivas e sustentáveis. Que medidas são essas? Por exemplo, instalar cerca elétrica, construir currais noturnos que protegem o rebanho, colocar monitoramento com GPS, colocar câmera para monitorar o hábito desse animal. Tudo isso em conjunto com o IBAMA. Existem também entidades do terceiro setor que trabalham na conscientização, na educação de como tratar esse tipo de problema. A gente destaca aqui a WWF Brasil, o Projeto Onça Pintada, o Projeto Onça Safari. São entidades do terceiro setor que ajudam, ensinam a como prevenir esse tipo de situação. E o que eu achei bem interessante para usar é usar cães de guarda ou burros junto com o rebanho. E como que isso funcionaria? O que burro, o que cão de guarda tem a ver? Bom, o burro, criado junto com o gado, junto com o rebanho, funciona como um protetor. O que o burro faz? Os burros têm um instinto, um comportamento protetor. Então, primeiro, por causa do tamanho, por ser maior do que o predador, num primeiro momento assusta o predador que se aproxima, no caso a onça. A vocalização, os urros do burro assustam a onça que saem correndo. O instinto de proteção mesmo é do animal, é natureza do animal essa proteção. Então, ao ver um perigo se aproximar, o burro vai em cima, urrando e assusta o predador por ser um animal maior. Isso é assim, isso é controle da natureza. Hoje, o uso pastoral do burro é comprovadamente eficiente como protetor de rebanho. Tudo isso pode ser feito, então, em conjunto para evitar que esse tipo de crime aconteça. No caso, o crime de matarem a onça que não seja em situação de estado de necessidade ou de legítima defesa. Aí a gente tem um outro crime que tem acontecido bastante em diversas situações. A ceva. O que é a ceva? Cevar o animal, alimentar o animal. E qual o objetivo de cevar o animal, de alimentar? É para fazer com que o animal chegue perto. Existe a intenção de fazer isso para observação. Então o turismo faz com que alimente-se o animal. É uma comida fácil que o animal chega para comer e vai chegando cada vez mais perto. E isso proporciona que pessoas que estão lá para turismo observem o animal. Isso tem sido feito bastante. E outra situação de se fazer a ceva é ganhar a confiança e a proximidade do animal para abater. Isso também é crime. Artigo 29 da Lei de Crimes Ambientais. Matar também está no artigo 29 da Lei de Crimes Ambientais, que a pena é de detenção de 6 meses a 1 ano e multa. O que eu pretendi com esse vídeo? Não foi ficar do lado da onça ou de fazendeiro, não foi levantar nenhuma questão polêmica. Eu pretendi que você entendesse sobre crimes ambientais, sobre quais são as possibilidades de se abater um animal silvestre ou selvagem, sobre esses dois crimes específicos, a ceva e o matar animais, sobre excludente de ilicitude, mais precisamente estado de necessidade e legítima defesa. Eu espero que você tenha aprendido um pouco com esse caso. A gente recebeu vários vídeos dos fazendeiros ao redor, porque afinal de contas é um círculo de amizade que a gente tem. No dia seguinte, meu namorado começou a receber um monte de vídeo de vários fazendeiros que não puderam ser divulgados, mas existem muitos vídeos sobre esse assunto já na internet liberado. Esses desenhos que você viu aqui são todos parte do plano anual. E para quem ainda não me conhece, eu sou a Cláudia, do Entendeu Direito Eu Quero Que Desenhe, e eu ensino concurseiros e OABeiros a memorizar o dobro do conteúdo, na metade do tempo, através de esquemas visuais, mapas mentais, organogramas, cronogramas, esquemas mnemônicos. Dá uma olhadinha aqui no site, ó, www.entendeudireito.com.br. Lá a gente tem vários pacotes de planos de assinatura. Alguns certamente vai se adequar ao seu plano de estudo. E qualquer dúvida, esse WhatsApp, 67 99129 5622.
Pode chamar, entrar em contato e tirar qualquer dúvida que você tenha. Bom que se diga ainda que tem 7 pessoas de uma equipe da Secretaria de Estado do Meio Ambiente buscando a onça desde as 7 horas da noite de ontem. Nós estamos falando de mais de 15 horas de buscas por essa onça pintada. O objetivo é levar ela para um centro de reabilitação em Campo Grande, na capital do estado. Isso que eu ia perguntar, estão buscando a onça por qual motivo? Porque em teoria ela tá na casa dela, né? É isso. Só que ela apresenta um comportamento agressivo, então ela vai ser avaliada por veterinários para poder entender se ela tem condições de ser devolvida para o habitat natural dela ou se ela precisa de um tratamento específico para que depois ela seja reintegrada ao Pantanal. Porque não é comum que uma onça se alimente de um ser humano. Muito embora seja perigoso, você tentar qualquer tipo de contato com uma onça pintada, porque pode acabar sendo vítima. Mas quando você fala, e aí vem a jornalista, né? Quando você fala queimadas, todo esse problema de desmatamento, os pesquisadores também vão compreender se eventualmente esses problemas causaram um comportamento adverso no animal. O caso está sendo investigado especialmente devido ao comportamento agressivo e persistente do animal. Olha ali o tamanho, que história, hein, Duran? E a onça que está no habitat dela, assim. Até eu me sinto um pouco estranho ao dizer a onça está solta pela região. Mas a onça vive solta, numa região de mata, isolada, mas que eventualmente no meio desses isolamentos você tem a presença de seres humanos também. É isso. O Pantanal é o habitat típico de onças pintadas como essa. O que aconteceu nos últimos tempos, Elisa? Desmatamento e queimadas. Com esse tipo de problema, os animais se espalham. E animais que são típicos de regiões como o Pantanal acabam indo para outros locais, saindo da sua floresta de origem. Por sobrevivência mesmo.